Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto diferente. A gente vai começar um quadro aqui no canal que chama Vet Explica. Para quem não sabe, eu sou médico veterinário por profissão, por formação. Trabalho na área de clínica de pequenos animais, com ênfase em clínica médica de felinos, que são os gatos, que são a minha maior paixão. Então, em primeiro lugar, a gente tem 3 tipos de vacinas aqui no Brasil para gatos. É a tríplice, a quádrupla e a quíntupla. A diferença entre elas é o número das cepas que elas contemplam, que contém esses micro-organismos, ou seja, a tríplice tem 3 cepas, a quádrupla 4 e a quíntupla 5. Na tríplice, a gente vai ter o vírus da panleucopenia felina, que é o mesmo vírus da parvovirose nos cães, o vírus da calicivirose felina, que acomete o sistema respiratório, ocular, enfim, dos felinos, e o vírus da rinotraqueite felina, que também é nessa questão do aparelho respiratório e que também acaba contemplando também alguns anexos do globo ocular, enfim. A quádrupla são essas 3 cepas, mais a clamidiose, que é uma bactéria, que inclusive é uma zoonose, também pode passar para o ser humano. E a quíntupla são todas essas que eu já falei, mais a vacina da felve. Nós temos outras viroses que tem aqui no Brasil, inclusive uma que é bem comum também, que é a FIV, mas infelizmente não tem vacina aqui no Brasil para a FIV. O vírus da felve, gente, é o vírus da leucose felina, ou o vírus da leucemia felina. Ele, geralmente, ele causa uma anemia muito profunda nos animais. Ele diminui muito a imunidade dos animais, ou seja, os animais acabam contraindo muitas doenças secundárias ao vírus da felve por conta dessa imunossupressão que ele causa e vários outros problemas. Ele está relacionado também com a oncogênese, ou seja, o desenvolvimento de alguns tipos de tumores. Um que é comprovado que a felve, não só a felve e a FIV, também fazem participação da origem desse tumor, são os linfomas. Então, é uma doença bem importante aqui no Brasil, principalmente assim, em algumas regiões. Aqui no Maranhão é bem endêmico. E também temos a vacina da raiva, que é feita a partir dos 3 ou 4 meses de idade e que tem gratuitamente todos os anos, tem campanhas em todo o Brasil, né, por conta de ser uma zoonose e de ser uma zoonose altamente letal. Dito isso, a vacinação dos felinos é feita a partir dos 2 meses de idade e, diferentemente dos cães, ela só tem 2 doses, justamente por conta dessa maior quantidade de glóbulos brancos circulantes na corrente sanguínea dos felinos. Então, eles tendem a fazer uma reação maior a qualquer vacina e também por conta do risco do sarcoma vacinal nos felinos. Sarcoma, gente, são tumores, né, neoplasias que podem se originar devido à injeção de qualquer substância, vacina ou até mesmo um medicamento que seja injetável. Os felinos, eles são bem sensíveis, eles tendem a ter bem mais reação, tanto local quanto sistêmica, ou seja, geral, do que os cães. Então, é comum a gente observar abscessos, nódulos. Visando isso, o grupo de diretrizes de vacinação de pequenos animais, eles trouxeram uma nova abordagem também na questão da vacinação dos felinos. Eu vou mostrar aqui para vocês os locais indicados para fazer as vacinas de felinos. Lembrando que esses locais não são locais que vão prevenir o aparecimento de tumores, mas são locais que facilitam a ressecção cirúrgica caso esse tumor aconteça e então facilitar essa ressecção para que não comprometa o estado geral do paciente, ou seja, não esteja perto de nenhum órgão, enfim. Aqui a gente tem o meu filhotinho Batman, eu vou mostrar para vocês quais são os locais indicados para vacinação, não só para vacinação, mas para administração de qualquer medicamento que seja subcutâneo nos felinos. Nos membros, que tanto torácicos quanto pélvicos, ou seja, aqui na perninha, e na cauda. O protocolo de vacinação dos felinos é feito da seguinte forma: a partir dos 2 meses de idade, mas isso não quer dizer que seu animal, se ele já for adulto, ele não possa receber. Ele pode receber a vacina em qualquer fase da vida dele, contanto que ele esteja clinicamente saudável, ou seja, que ele passe por uma inspeção médico-veterinária e o veterinário constate que ele tem capacidade imunológica para
produzir uma resposta àquela vacina e ser imunizado, né? É feita a partir dos 2 meses de idade. No começo do protocolo, você vai fazer uma vacina a partir dos 2 meses e 30 dias após a primeira vacina. Ou seja, esse é o início do protocolo da vacinação. 30 dias, gente, não é 21 dias como nos cães, que pode ser de 21 a 30 dias, não pode. Tem que ser depois dos 30 dias para que seja fechado o protocolo, justamente por essa questão imunológica dos felinos. A gente não pode induzir muito a imunologia dos felinos, porque eles fazem muita reação e aí acaba tendo reações locais, reações sistêmicas e até mesmo reações anafiláticas, né, choque, enfim. Então é bom evitar. Feito isso, primeira vacinação a partir dos 2 meses de idade, o reforço da primeira vacina aos 30 dias e depois você vai fazer o reforço anual dessa vacina. Anual em que situações? Nas situações em que o animal vive exposto aos vírus constantemente. Nessa nova diretriz que a Associação Mundial de Pequenos Animais veio trazendo, elas mostraram a eficácia das vacinas de até 3 anos ou até mesmo até o final da vida do animal. Ou seja, não é necessário que o animal receba uma vacina todo ano. Porém, essas diretrizes, elas não são regras gerais. Por quê? Justamente por causa dessas particularidades das regiões, né, gente? Aqui na minha cidade, é uma cidade extremamente endêmica para felve, para rinotraqueite. Então, para aqueles animais que convivem com outros animais que possuem essas doenças ou que têm acesso à rua, eu faço a vacinação anual. Por quê? Porque eu busco essa medicina preventiva. Mas em geral, se o seu animal não sai, se o seu animal é um animal de apartamento, que ele não sai de casa, não tem contato com outros animais doentes, é super tranquilo você vacinar só a cada 3 anos, porque tem base científica para isso, tem comprovação bibliográfica para essa questão das vacinas, mas os próprios fabricantes das vacinas, eles recomendam o reforço anual, justamente porque eles fazem testes levando em consideração essa exposição constante. É por isso que é tão importante a presença do médico veterinário nesse processo, porque, gente, você vacinar seu animal no pet shop, você vai estar comprando uma vacina. Quando você vacina o seu animal com o médico veterinário, você não vai estar só comprando uma vacina, você vai estar ganhando também um exame clínico, um exame físico. Então, o veterinário, ele vai realmente ver se o seu animal, ele pode responder aquelas vacinas, gente. Porque se o animal não estiver saudável, não estiver clinicamente saudável, se ele apresentar sinais de qualquer uma dessas doenças, dessas viroses, isso pode comprometer muito a imunidade dele, ele pode chegar mesmo até a óbito. Então, a vacinação é uma coisa muito séria, não existe receita de bolo para vacinação. O que vai acontecer é o seu médico veterinário vai escolher qual o melhor protocolo vacinal para o seu animal, considerando os riscos de exposição, a idade, as doenças que ele já possui. Então, dito isso, tem mais uma coisa também que eu vejo as pessoas sempre me perguntando, que é muitos veterinários, muitas clínicas só fazem a vacina quíntupla, que é a que tem a felve, se fizerem o teste antes. Isso depende da conduta de cada clínico, gente. Como regra geral, qualquer animal que esteja clinicamente saudável, ou seja, que passe por exame clínico, exame físico, anamnese, histórico, enfim, e ele esteja clinicamente saudável, ele pode receber a vacina. Temos portadores da felve sintomáticos e temos portadores assintomáticos. Nem todo animal que entra em contato com o vírus da felve vai desenvolver a felve. Ou seja, ele pode simplesmente ter desenvolvido anticorpos contra aquele vírus e não ter a doença. Se ele estiver clinicamente saudável, ele possui capacidade mesmo que ele já tenha alguma outra cepa de vírus de felve, se ele estiver clinicamente saudável no momento da vacinação, isso pode ser até mesmo benéfico para aqueles animais que já entraram em contato com algum vírus da felve. Por quê? Porque o vírus da felve é altamente mutante. Ele tem várias cepas, então, mesmo que o animal ele já tenha tido felve, e contanto, claro, que ele esteja saudável, clinicamente saudável, que ele não apresente nenhum sinal de felve, ele pode ser vacinado e pode até se beneficiar da prevenção dessas outras cepas de felve, que pode ser diferente da que ele já tem, né? A cepa da vacina pode ser diferente da que ele já tem, e evitar essa reinfecção, porque o que é muito comum nos pacientes com felve, gente,
é eles se reinfectarem e o vírus começar a se mutar exageradamente. O animal fica cada vez mais debilitado porque ele não tem só um tipo de vírus de felve, ele tem vários tipos de... Mas é claro, gente, que o médico veterinário, na conduta dele, ele pode escolher vacinar o animal simplesmente só se fizer o teste. Eu levo muito em consideração a questão das condições financeiras do tutor, porque nem todo mundo tem condição de fazer o teste e também fazer a vacina. Às vezes a gente tem que optar por um desses dois. Então, se no exame físico e no exame clínico o animal estiver saudável, eu não vejo problema nenhum de vacinar com a vacina quíntupla, que vacina também contra a felve. E aqui na minha região é o que eu sempre indico, a quíntupla sempre, porque por mais que haja a questão do risco dos sarcomas vacinais, principalmente a vacina da felve, tem muita relação com isso, é muito mais fácil aqui na minha cidade um animal contrair felve do que desenvolver o sarcoma vacinal, porque de alguns estudos que eu já li, falam que 1 em cada 10 mil animais desenvolve sarcoma vacinal, e também tem questões relacionadas ao sarcoma vacinal, como por exemplo, agulhas muito calibrosas, ou seja, agulhas muito grossas, falha na homogeneização da vacina, a não antisepsia do local, ou seja, a pessoa pegar só a agulha e aplicar no animal sem fazer uma antisepsia, aplicar um álcool. Quando eu vou vacinar, eu tomo todos os cuidados para evitar ao máximo o desenvolvimento de sarcomas vacinais. Bem, gente, foi por isso que eu vim aqui retirar essas dúvidas de vocês, para vocês verem realmente que a vacinação não é algo simples, que é super importante a presença do médico veterinário no processo, que o animal que é vacinado ele possui riscos e o animal que não é vacinado ele também possui riscos. Então, isso tudo vai depender do exame, da anamnese que o seu médico veterinário vai fazer, até porque se o seu animal não sai de jeito nenhum e a sua região não é endêmica para nenhuma dessas doenças, não tem nem por que vacinar esse animal, porque levando em consideração as reações que ele pode ter, né, reações locais, reações sistêmicas, a formação de sarcomas vacinais, a gente sempre tem que observar o que é o melhor para o animal no momento, na cidade em que ele está, no ambiente que ele está inserido. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários, tá? Se vocês tiverem gostado do vídeo, me dá um gostei. Se inscreve no canal. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos que têm algumas dúvidas sobre felve também. Se vocês quiserem me indicar outros vídeos, outros tipos de vídeos que eu possa fazer nessa questão dos felinos, que é a espécie que eu mais amo na vida, não é à toa que eu sou pós-graduanda em clínica médica de felinos. Então, gente, um beijo para vocês e muita luz.